Bom, pessoal, vamos ver aqui então agora a definição de matriz, certo? Bom, pessoal, se m e n são dois números naturais, né, pessoal, positivos, na verdade aqui ficou meio, né, esquisito falar que dois números naturais são positivos, é óbvio que todo número natural ele é positivo, tá? Nem precisava dessa informação, né? Então aqui o conteúdo vacilou um pouquinho pra gente, né? Chama-se matriz, tá, pessoal? Olha só, chama-se matriz do tipo m por n, todo quadro formado por m vezes n números reais dispostos de forma ordenada em m linhas e n colunas. Bom, pessoal, percebam agora, tá, que quando eu estiver falando de uma matriz, por exemplo, se eu estiver falando aqui de uma matriz A, eu sempre vou indicar a ordem da matriz, tá, pessoal, por n, m por n, certinho? Lembrando, pessoal, que esse m vai representar pra gente a quantidade de linhas da matriz, certo? E esse n, tá, pessoal, vai indicar pra gente a quantidade de colunas, ok? Bom, pessoal, dependendo do livro, dependendo do autor em que vocês estiverem falando, pode aparecer assim, olha, a n por m, certinho? Pessoal, as letras que vão aparecer aqui pra gente, ó, não importam, tá certo? O importante é você entender que uma letra maiúscula representa uma matriz, tá? E essas letras menores que aparecem aqui como índice, tá? Elas vão representar pra gente a quantidade de linhas e colunas. De modo que o primeiro número ou a primeira letra que aparecer aqui, pessoal, vai indicar sempre pra gente, né, a linha. Não interessa se é um M, se é um N, se é um Z, se é um K, não interessa. Vai ser sempre a quantidade de linhas. Essa segunda letrinha que aparecer aqui, tá, pessoal, no índice, vai sempre indicar pra gente a quantidade de colunas, certinho? Sempre desta forma, linhas e depois colunas, ok? Bom, pessoal, o exercício diz ainda, né, que quando eu tenho ali números organizados num quadro, tá, pessoal, de m linhas e n colunas, por exemplo, igual eu tenho aqui, ó, uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas. Pessoal, se eu tenho aqui uma matriz com quatro linhas, certo? E quatro colunas, então eu digo que ela é da ordem ou do tipo 4 por 4, né? Quatro linhas e quatro colunas. E eu representaria aqui então a minha matriz A, né, pessoal? A minha matriz A dessa forma aqui, ó. A é igual a um certo AIJ, ok? De quatro linhas e quatro colunas. Então a gente representaria dessa maneira, certo? Muito bem. Bom, pessoal, olha só o que nosso exercício, o que nosso conteúdo aqui ainda fala pra gente. Uma matriz genérica do tipo m por n, tá bom? Que é o que eu acabei de comentar aqui com vocês, certinho? Pode ser representada assim, pessoal. Olha, percebam que se eu estou falando da matriz A, o elemento genérico dela vai ser um Azinho, tá bom? Eu tenho aqui então o A11, o A12, o A13. Pessoal, reticências. Percebam que se eu continuar aqui, pessoal, eu vou chegar no A1. Veja o que é o A1. Eu estou falando da primeira linha, correto? Sem primeira linha. Até o meu N. O que significa esse N? Eu posso ter infinitas colunas aqui agora, certo? Ou seja, não sei quantas colunas eu vou ter. Pessoal, se eu pensar aqui, olha, que eu vou ter o A21, o A31, o A41. Se eu continuar aqui, eu vou chegar até o AM1. O que é esse AM1? Significa que eu tenho aqui infinitas linhas, mas eu sempre estou falando da primeira coluna, correto? Bom, pessoal, aqui, o que é o A12, A22, A23, A24, AM2? Pessoal, significa que eu tenho infinitas linhas, mas eu estou na segunda coluna, certo? Pessoal, o que significa, por exemplo, o A21, né? O A21, o A22, o A23, reticências, até o A2N. Pessoal, significa que eu tenho aqui infinitas colunas, mas estou sempre na segunda linha, certinho? Bom, pessoal, tudo isso que está aqui representado aqui, tá, pessoal, pode ser representado de uma forma simplificada, que é A igual a IJ M por N, certinho? Que é o que eu expliquei aqui embaixo também para vocês, certo? Então, esta linguagem aqui agora, tá, pessoal, é uma linguagem que vai indicar pra gente uma matriz, tá? Com uma certa quantidade de linhas, com uma certa quantidade de colunas, que possuem certos elementos, ocupando certas posições na linha e certas posições na coluna. Beleza, pessoal? Muito bem, galera. Vamos ver aqui, então, um exemplo, tá? De como é que essa situação ela acontece pra gente, certinho? Bom, olha só, pessoal, esse exemplo que eu tenho aqui, ele diz o seguinte pra gente, né? Olha só, determinar a matriz A e J, de duas linhas e três colunas, tá? Com
AIJ igual a 2I menos J ao quadrado, certo? Bom, pessoal, o que isso significa, tá? Significa que minha matriz, ela vai ter, olha só, galera, olhando para isso aqui, significa que minha matriz, ela tem duas linhas, correto? E ela tem aqui o que mesmo? 3 colunas, correto? Então, a minha matriz A, pessoal, ela vai ser assim, ó, na forma genérica, tá, pessoal? Ela vai ser representada assim, A e A. A e A. Por quê, pessoal? Porque eu tenho duas linhas e 3 colunas. E vou representar aqui, pessoal, 2 por 3, correto? Bom, pessoal, o exercício pede para nós determinarmos a matriz A. Pessoal, a primeira coisa é justamente construir a matriz genérica, certo? Fazer isso aqui que eu estou fazendo. Por quê, pessoal? Porque assim eu vou ter condições de usar a minha regrinha que ele deu aqui, olha. Cada elemento da matriz A, ela tem que ser calculado utilizando essa regrinha, o A e J igual a 2I menos o J ao quadrado. Só que para poder usar essa regrinha, pessoal, eu preciso então da matriz na forma genérica. E a matriz na forma genérica, tá, pessoal, tem que indicar aqui pra gente, olha, qual é a posição na linha e na coluna de cada um desses elementos. Esse elemento aqui, pessoal, ele ocupa a primeira linha e a primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Bom, pessoal, neste tipo de exemplo, tá? Depois que você constrói a matriz na forma genérica, aí sim nós vamos poder calcular, então, cada um dos elementos que compõem essa matriz. Por exemplo, professor, eu quero calcular agora o elemento A11. Professor, como é que eu faço para calcular o elemento A11? Nós vamos usar, então, pessoal, essa regrinha. O que essa regrinha pede para a gente fazer? Essa regrinha pede para a gente fazer o seguinte: 2 vezes o valor do I menos o valor do J ao quadrado. Professor, que I que J é esse? Justamente aqui, pessoal. Esse 1 não está no lugar do nosso I aqui? Beleza. E esse 1 aqui, pessoal, esse outro 1, ele não está no lugar do J? Então, pessoal, é esse I e esse J aqui, certo? Que nós vamos colocar na regrinha. De forma que nós vamos ter o seguinte, pessoal, olha. Nós vamos ter aqui, então, na resolução desse elemento A11, 2 vezes o 1 menos o 1 ao quadrado. Pessoal, percebam mais uma vez que esse 1 é este 1 aqui, tá, pessoal? E que este 1 aqui é este outro 1. Certo? O primeiro representa a linha, o segundo representa a coluna. Então vai ficar assim, pessoal, 2 vezes 1 menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. E 2 vezes 1 vai dar 2, né, pessoal? E 2 menos 1 vai dar 1, correto? Bom, agora você segue para o próximo elemento, que é o A12. Professor, o que é esse A12? Significa que eu estou na primeira linha, tá, pessoal? E na segunda coluna, certo? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui então? Nós vamos pegar aqui esse elemento aqui, ó, e colocar no lugar do I, lá na nossa regrinha. Então vai ficar assim, pessoal, olha, 2 vezes 1 menos o valor do J ao quadrado. Pessoal, quem é o J? É o 2. Então você vai vir aqui e vai colocar o 2 ao quadrado. Bom, pessoal, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 ao quadrado vai dar 4, né, galera? E aí, 2 menos o 4 vai dar o menos 2, beleza? Bom, pessoal, então vejam que nós temos aqui, olha, agora o elemento A13. Professor, como é que eu encontro o elemento A13? Bom, no lugar do I a gente vai colocar o 1, tá, pessoal? No lugar do J nós vamos colocar o 3, nesta regrinha aqui, correto, pessoal? Então vamos lá, galera, vai ficar assim, olha, 2 vezes o 1 menos o 3 ao quadrado, certo, galera? E aí vai ficar 2 vezes 1 vai dar 2, e 3 ao quadrado vai dar 9. E 2 menos o 9, pessoal, vai ficar o menos 7. Terminamos a primeira linha. Vamos fazer para a segunda linha a mesma coisa, tá, pessoal? A21, certo, pessoal? Vai ficar assim agora, olha. Quem é a linha? Quem está representando o I? O 2. Quem é que está representando o J? O 1. Então você vem aqui agora e substitui, tá, pessoal? 2 vezes o 2 menos o 1 ao quadrado, tá, pessoal? 2 vezes 2 vai dar 4. E 1 ao quadrado vai dar 3. E 4 menos... Opa! 1 ao quadrado vai dar 1. E 4 menos 1 vai dar 3, certinho? Nós temos aqui então o elemento A22. Professor, quem é o elemento A22? Segunda linha, tá, pessoal? E aí eu tenho aqui a segunda coluna. Então, pessoal, percebam que eu tenho 2 vezes o 2 menos o 2 ao quadrado. E aí 2 vezes 2 vai dar 4, né, pessoal? E 2 ao quadrado também vai dar 4. E 4 menos 4 vai dar 0. Para finalizar aqui o cálculo dos elementos, né, pessoal, eu tenho aqui o A23. Pessoal, percebam mais uma vez que o 2 está representando o I
que é a linha, tá, pessoal? E o 3 está representando o J, que é a coluna. Então, pessoal, nós temos aqui o 2 vezes o 2 menos o 3 ao quadrado, que aqui vai dar 4 menos o 9. Pessoal, e 4 menos o 9 vai dar menos 5. Pessoal, então a minha matriz A, né, agora que eu calculei todos esses valores, tá, pessoal? Agora que eu calculei todos esses valores aqui, ó, é só organizar esses valores de acordo com a sua posição na matriz, né? O elemento A11, né, galera? Nós vamos colocar aqui que vai ser 1, o A12, que é o menos 2, o A13, que vai ser o menos 7. Aí depois nós vamos colocar o 3, o 0 e o menos 5, e nós vamos fechar a nossa matriz de 2 linhas e 3 colunas bem aqui. Bom, pessoal, percebam que para resolver esse exercício, qual foi a primeira coisa que eu tive que fazer? Eu tive que fazer a matriz genérica. E depois de fazer a matriz genérica, então, pessoal, eu usei a regrinha que o exercício me deu, que foi essa regra aqui, certo? Colocando os valores de I e os valores de J de acordo com cada elemento que eu tinha. E aí eu calculando os resultados, né, eu encontrei então os elementos numéricos da minha matriz A. Beleza, pessoal?